O nosso Pode amigo falar. Flávio Morrison diria que não dá para explicar nada sem explicar a Primeira Guerra Mundial. E aí não dá para explicar nada sem explicar a Belle Époque. Não, claro que eu tô agora Sim, eu dei sim, uma sim, ironizada, sim. mas assim, esse mundo, a história, digamos, né? Falar num geralzão, quase que não dá para explicar sem você ter muito contexto ali. Mas eu queria só fazer um parênteses, até antes de você avançar, porque eu acho que isso é muito legal de compartilhar com a galera. Quando eu vi os seus stories, olha que associação interessante que eu fiz. Sabe em quem que eu pensei? Eu pensei no Bastiat, no Frederic Bastiat, aquele cara Bastiat. da pilhagem. Nossa, mas que cara estranho, né? Meio que um ícone, um ídolo dos liberais aí e tal. Por que eu lembrei do Bastiat e lembrei do Hayek? Olha só que negócio interessante. Porque o Bastiat, quem não lembra ou não sabe, era o cara que falava assim, que em economia existem as coisas que se veem e as que não se veem, né? Ah, verdade. E aí eu falei, olha só, essa metáfora das coisas que se veem, das coisas que não se veem, ela é uma metáfora que a gente pode aplicar para quase tudo. E se a gente não tomar cuidado, se a gente vai, é aquilo que você falou agora há pouco. Se você pensou na reunião do G7 e só refletiu baseado no que você viu na mídia, você não viu aquilo que não se vê, te escapou completamente. Porque os caras não fizeram nenhum tipo de esforço em mostrar contexto, mas o que está por trás disso mesmo, né? Tipo, como que a atuação da China no continente africano tem a ver com aquilo? Você não viu, né? Então, o que acontece? Em geopolítica, como a gente está falando do recorte geopolítico especificamente aqui hoje, a gente tem que considerar sempre aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Se você tem essa veia mais intelectualizada e mais de pesquisa, como o Oliver tem, e eu tenho certeza que muita gente aqui tem também, você pode ir por conta própria. Agora, se você não tem, não se sente à vontade, ou não se sente até capaz mesmo, porque você entrou nesse universo há pouco tempo, aquele trabalho que o Oliver fez nos stories foi de tentar mostrar para todos aquilo que não se vê. Até porque, razões óbvias da metáfora, aquilo que se vê tá mais fácil porque você tá vendo. Ah, então os caras do G7 se reuniram em meio à pandemia, se cumprimentaram tocando o cotovelo, Exatamente. e aí é mencionado ali de alguma maneira que aquilo ali também é uma forma de resposta, de combate, de recado para a China. Talvez até esse ponto você tenha chegado. Agora, tem um monte de coisa que não se vê, e que é super importante, e talvez mais importante do que o que se vê, que não foi dito, não foi colocado. E de repente não. Isso com certeza escapa à grande maioria das pessoas. Então eu lembrei do Bastiat e lembrei do Hayek, porque o Hayek falava o que também? O Hayek falava, olha, o conhecimento ele está espalhado. Né? Não existe, da mesma forma que a centralização econômica, num certo sentido, ela não existe e ela não funciona, o conhecimento é mais ou menos, é um negócio anárquico, o conhecimento. O conhecimento Exato. está espalhado aqui, ali, né? Então se você não tivesse esforço de parar, de pescar aqui e ali, opa, ó, essa relação aqui implícita, esse comentário do Putin que ninguém deu muita bola, eu vou costurar isso com a outra fala do Biden, que também ninguém deu muita bola, o pessoal ficou prestando atenção em outra coisa. Se você não pegar esse conhecimento que está espalhado e juntar, e é o mesmo problema que eu falei do que se vê e que não se vê. Se você tem essa habilidade, você tem que estar fazendo isso constantemente. Se você não tem, porque você não vê, ou porque você não se sente capacitado, você precisa prestar atenção quando alguém vê e faz isso por você. Que foi meio que o que você fez lá nos stories. E isso daí, uma vez que a pessoa pegue, né, uma vez que a pessoa perceba que é assim que a dinâmica de funcionamento é essa, e no caso de geopolítica, principalmente, tem muita coisa subreptícia, É. implícita, escondida, né? Que a grande mídia não. Por exemplo, o negócio do o Guga Chakra. Né? O Guga Chakra, isso é uma convicção pessoal minha, não tenho como provar isso. Eu não acho que ele seja desonesto. Ele é burro mesmo, num certo sentido. Então, ele acredita que tudo que está acontecendo é o que está no briefing da Reuters. Se a Reuters. O que a Reuters colocou? Isso, então é porque só isso existe e só isso importa.
Ele é meio que uma marionete na mão dos caras que querem que aquilo que não se vê continue não sendo visto. Né? Exatamente. Então, ou seja, para dizer, por fim, né, que esse tipo de exercício é muito importante. Né? É muito importante a gente. Então, assim, quem pegou a ideia do que eu coloquei, começa a aplicar isso. Né? Aplica seguindo as pessoas certas que falam para você e depois comece você mesmo a fazer esse exercício. Né? Ver as entrelinhas, ver o que está implícito, subreptício, principalmente em relações internacionais, geopolítica, porque a grande maioria das coisas está desse jeito.